bem-vindos à aula de Políticas Públicas. A revisão de hoje vai abordar um contexto geral de todo o bimestre, assim como trataremos de algumas dúvidas trazidas pelos alunos. Então, vamos ver quais foram essas dúvidas. A primeira dúvida é referente ao marco lógico. Quando e como deve se usar, como apontar e detectar falhas no marco lógico. Para abordar essa dúvida, eu vou antes tratar de outros temas que a gente viu nessa semana, que foi a semana 5. A segunda dúvida, ela é uma dúvida que não está muito relacionada à disciplina de políticas públicas, né? Eu acho que ela seria uma dúvida mais relacionada à disciplina de Estado, governo e sociedade. No entanto, vou buscar responder essa dúvida. Essa dúvida é referente às medidas provisórias, né? Explique sobre as medidas provisórias e se posicione quanto ao fato de um poder da República atuar nas funções de outro, né? Então, essa dúvida está tratando o quê? Da relação entre executivo e legislativo. A medida provisória é uma ação, é um ato normativo do executivo, da presidência da República, que, de certa forma, gera questões, né, sobre o papel do legislativo. Então, eu vou abordar essas duas dúvidas, mas antes disso, eu quero abordar com vocês um pouquinho do que a gente viu em cada uma das semanas, né? Vamos tentar revisar cada uma das semanas. Então, a primeira aula, a gente procurou entender o que é uma política pública, né? Então, uma política pública nada mais é do que uma diretriz que visa solucionar um problema público. Tem duas visões diferentes em relação à política pública. Uma visão é a estadocêntrica e a outra é a multicêntrica. Do ponto de vista da perspectiva estadocêntrica, somente o Estado seria o ator que teria a capacidade e a legitimidade para realizar uma política pública. Já na visão multicêntrica, qualquer ator, né, seja ele governamental ou não governamental, pode realizar uma política pública desde que ele esteja lidando com um problema público. Então, essa é, vamos dizer assim, o tema que a gente percorreu aí na nossa primeira semana. Na semana seguinte, a gente faz uma aula mais assim, revisando, né, alguns conceitos. E aí a gente vai trabalhar muito a questão da reforma na administração pública. Nós olhamos, primeiro, como é que as reformas que foram realizadas no Brasil, pelo Plano Diretor de 1995, foram inspiradas em reformas realizadas no Reino Unido e nos Estados Unidos durante o governo da Thatcher e do Reagan, respectivamente. Então, aí abordamos um pouquinho o plano diretor desenhado pelo então ministro Bresser Pereira. Nesse plano diretor, a gente viu que o Estado vai se dividir em núcleo estratégico, atividades exclusivas do Estado e atividades não exclusivas do Estado. Nesse momento, nas atividades não exclusivas do Estado, vai surgir um novo ator social, que são as organizações sociais, que vão ser responsáveis em prover serviços públicos na área da saúde, educação. Então, a gente tem essa mudança, vamos dizer, de certa forma, dentro do Estado brasileiro, que é importante vocês entenderem, até para entenderem o próprio, né, contexto no qual se insere as políticas públicas hoje. Na aula seguinte, que é a aula 3, a gente vai trabalhar a questão dos tipos e o ciclo da política pública. A gente viu que o ciclo da política pública, né, ele vai começar com a identificação de um problema público. Depois que esse problema público é identificado, a gente vai ter a formação da agenda, ou seja, esse problema vai para o debate, né, entre os atores da sociedade, com uma participação decisiva aí dos políticos e os designados politicamente, então os senadores, né, os deputados, os próprios ministérios, vão estar debatendo esse problema para encaminhar alternativas, formular a política pública para então depois
implementar esta política pública. Normalmente, aqueles que formulam a política pública não são aqueles que implementam a política pública. Discutimos muito depois a questão da discricionariedade que existe entre a burocracia, que é quem implementa a política pública, e os políticos, que são aqueles que formulam a política pública. Ou seja, uma política pública na área da saúde, e aí tem até um exemplo que a gente traz na semana seguinte, que é a questão do número de cesáreas. Né? O número de cesáreas no Brasil é muito alto. Existe uma política pública e uma diretriz equacionada pelo Ministério da Saúde que visa o quê? Diminuir o número de cesáreas no país. No entanto, para que essa política pública seja bem sucedida, depende muito do corpo médico, né, que atua na sua implementação. Então, essa política pública, ela existe. No entanto, ela não acontece porque você tem um alto nível de discricionariedade da burocracia que opta em manter, vamos dizer de certa forma, os partos via cesáreas no país. Um outro ponto abordado nessa semana, né, foi os tipos de políticas públicas. Então, a gente tem a regulatória, a constitutiva, a distributiva e a redistributiva, que é a tipologia de Loy. Também vimos uma outra tipologia, que é a tipologia de Wilson. Vimos que essas tipologias têm alguns pontos semelhantes e outros já, né, que a Wilson vai trazer, que são diferentes. Então, esse é um outro ponto importante da aula. Na aula seguinte, que foi a aula 4, a gente tratou de quem são aqueles atores, né, que estão aí formulando, executando e mesmo avaliando a política pública, né, fazendo a avaliação da política pública. Vimos que tem duas categorias, os atores governamentais e os não governamentais. Dos atores governamentais, a gente percebeu que você tem os políticos, os designados politicamente, a burocracia. Os não governamentais, a gente vai ter quem? As empresas privadas, pequenas e grandes empresas, os think tanks, as organizações não governamentais, os próprios meios de comunicação, vamos dizer, os beneficiários da política pública também, né? É uma categoria de ator que chama policy takers. Então, a gente vai apresentar todos esses atores para vocês entenderem, de certa forma, quem são eles e de qual forma eles podem atuar no ciclo da política pública. Isso é muito destacado nessa aula, né? Se mostra muito que, por exemplo, tem alguns atores aqui que vão atuar mais na avaliação das políticas públicas, principalmente as organizações não governamentais, os think tanks, eles que vão fazer esse processo de avaliação e readequação da política pública, que pode levar a uma mudança nessa política pública ou até mesmo a sua extinção, se ela não estiver atendendo aí as expectativas. Na aula 5, e aí essa é a aula que eu vou tentar trazer um pouquinho aqui mais de detalhes, até, né, por terem colocado aí algumas questões, a gente vai falar sobre o monitoramento e a avaliação de políticas públicas. Vamos explicar a importância que tem a ferramenta do marco lógico. Como o marco lógico é importante para, né, o analista de política pública conseguir ao mesmo tempo, assim, tem a pergunta fala, né, quando usar o marco lógico? O marco lógico, normalmente, ele é utilizado até mesmo no momento da formulação da política pública. Quando eu vou desenhar uma política pública, vou desenvolver o projeto, né, esse programa da política pública, eu já preciso prever um marco lógico, porque vai ser essa ferramenta que vai ser utilizada no monitoramento. O que é o monitoramento? O monitoramento é a avaliação contínua da política pública, que é feita normalmente, né, bimestralmente ou semestralmente, para saber se essa política pública está sendo efetiva ou não. Ela está alcançando o seu objetivo? Então, por exemplo, tem uma política pública que tem um objetivo de reduzir o número
a taxa de mortalidade de crianças abaixo de 5 anos. Né? Para isso eu vou desenhar todo um programa. Eu preciso, nesse programa, colocar no marco lógico quais vão ser as ações que vão ser realizadas para conseguir atingir esse objetivo. Então, para eu diminuir a taxa de mortalidade de crianças de 5 anos, menores de 5 anos, a primeira ação que eu tenho que fazer, qual que é? Bom, a primeira ação talvez seria prover saneamento básico numa região da cidade onde essa taxa é muito alta. Porque a questão do saneamento básico é muito importante para a saúde infantil. Então, essa é uma ação que vai ser realizada. Nessa ação, eu tenho que colocar um indicador para acompanhar essa ação. Ou seja, qual que vai ser meu indicador? Quantos por cento do saneamento básico a Secretaria de Infraestrutura realizou? Então, eu vou ter que criar um indicador, o qual eu vou acompanhar no processo da política pública para, de certa forma, buscar verificar se essa política pública tem sido ou não realizada de uma forma que atinja o seu objetivo. Porque, às vezes, uma política pública, ela acontece, porém, ela está acontecendo sem atingir o seu objetivo principal. Né? Se você faz um desenho aqui do marco lógico que não determine ações de acordo com o objetivo, você vai ter uma política pública que não vai atingir o objetivo proposto. E aí não vai resolver o tal do problema público que foi identificado. Na aula 6, a gente foi falar um pouquinho sobre a questão das estruturas de governança pública. E aí a gente discute muito a questão do accountability, do controle, da transparência, né? Explicamos um pouquinho aí a diferença entre controle interno, controle externo, accountability vertical, horizontal, societal. Então, trouxemos alguns conceitos importantes para a governança pública. Mostramos que essa ideia de governança pública está inspirada aí, no setor privado, né? Então, a gente tem aí, nasce aí com a ideia da governança corporativa, que depois vai criar toda uma estrutura de governança pública que vai auxiliar as agências regulatórias e a própria sociedade verificar como está o nível de responsividade do Estado com os seus cidadãos. E na nossa última semana, a gente trabalhou a questão do planejamento das políticas públicas, colocando a diferença-chave que existe entre o planejamento normativo, que é aquele planejamento, vamos dizer, mais tradicional, que vai surgir lá na União Soviética, e o planejamento estratégico situacional, trazido por Carlos Matos durante lá o governo Allende no Chile. E a gente mostra quais são as diferenças entre essas duas ferramentas e a importância do planejamento para o analista de política pública. Agora, vamos tratar então da questão do marco lógico. Então, quando usar? O marco lógico ele deve ser usado quando? Na preparação, na execução, no momento da implementação, que você vai fazer o monitoramento, e na avaliação. Então, o marco lógico é uma ferramenta que deve ser utilizada, vamos dizer, durante todo o processo da política pública. Qual é o objetivo do marco lógico? É gerir, por meio de indicadores, a implementação de uma política pública ou avaliar, também por indicadores, o resultado de uma política pública. Então, o marco lógico ele tem esse objetivo de auxiliar na gestão. Porque uma política pública, se ela não é organizada e estruturada, imagina, cada burocrata vai fazer o que quiser. E é necessário que a gente tenha ações para cada uma das secretarias com as suas tarefas. Como usar? Então, eu preciso estabelecer ações e tarefas e criar indicadores, ou buscar aonde eu posso coletar esses indicadores. Muitos dos indicadores que eu vou utilizar no meu marco lógico, eles são disponibilizados por outras secretarias, que vão ajudar o gestor
a ver se as ações e as tarefas estão sendo cumpridas ou não. Agora, o problema, como eu vou identificar falhas? E aí, se o marcológico tem falhas, provavelmente toda política pública vai ser uma política pública com falhas, né? Porque se o marcológico, por exemplo, que desenhou aquela política pública, o objetivo não está muito claro, né? É um objetivo muito amplo. Todas as ações, elas acabam ficando esvaziadas. Então, é necessário eu fazer algumas perguntas para ver se esse marcológico está ok, né? As conexões lógicas nas ações e tarefas do programa são plausíveis? Estão alinhadas com o objetivo do programa? Há clareza sobre os resultados esperados do programa e como se deve fazer para atingi-los? O público-alvo definido é adequado? Né? Estou querendo reduzir a mortalidade infantil das crianças de 5 anos, mas eu não estou em nenhum momento realizando nenhuma ação para essas crianças, para as famílias dessas crianças, né? Para as mães dessas crianças. Então, é necessário a gente verificar isso. É necessário redefinir ações ou tarefas para atingir o objetivo do programa? Aí é tentando já solucionar. Se eu vejo que aqui tem um problema, então como é que eu vou redefinir as ações e as tarefas? Né? A política pública ela não precisa ser extinguida. Algumas vezes ela precisa passar por um processo de readequação, de mudança. Então, é importante, né, estar aberto às necessidades de readequação. Às vezes por um problema do marco lógico, ou às vezes por um problema até mesmo de cunho externo. Né? Tem um fator externo que não tinha sido identificado antes, que faz com que essa política pública seja dificilmente executada. Sobre a última dúvida que vocês trouxeram, que é a questão da relação entre o executivo e o legislativo, é importante a gente entender que a medida provisória ela é um instrumento legislativo poderoso na mão do presidente da República, que surge na Constituição de 1988, né, substituindo o decreto-lei que já existia na Constituição de 1967. Então, esse amplo poder do executivo no Brasil é uma questão também de cunho histórico, né? Não é algo recente que vai vir a surgir em 88, mas é algo que a gente tem, na realidade, desde lá de Getúlio Vargas, né? E a Constituição de 67 chamava de decreto-lei. Esse ato, ele deve ser utilizado quando? Né? Relevante e urgente. Ela tem força de lei, ou seja, quando é emitida uma medida provisória pela Presidência da República, se tornou uma lei. Porém, essa lei ela tem uma validade, e aí é a emenda constitucional 32 de 2001, que vai colocar vamos dizer, esse controle em relação à medida provisória. Vai colocar o quê? Olha, tem uma validade de 120 dias, né? Se em 120 dias ela não for aprovada pelo Congresso e pelo Senado, a medida provisória caduca. Então, essa lei deixa de existir. Qual é o problema no país em relação às medidas provisórias? A gente tem um problema que ao excesso de medidas provisórias que são emitidas pelos presidentes da República. Isso independente de partido político, se a gente for fazer uma análise desde o processo da redemocratização, desde 88, né, comparando Fernando Henrique, Lula, Dilma Rousseff, Temer e agora o Jair Bolsonaro, a gente vai ver que sempre existiu um uso exagerado da medida provisória como uma ferramenta aí de criação de leis. De certa forma, né, se tornou banal a questão de ser um tema relevante e urgente, porque se eu tenho muita medida provisória sendo promulgada, significa o quê? Que todos os temas são urgentes. Temos aí um problema. Um outro problema é que, de certa forma, isso também vai trancar a pauta do legislativo. O que significa isso? O legislativo, normalmente, não pode votar qualquer outro projeto de lei que ele queira votar, né, que esteja sendo debatido pelos deputados e senadores, ele não vai poder votar antes de votar a medida provisória. Então,
a medida provisória, o uso irrestrito da medida provisória gera um desbalanço entre o executivo e o legislativo, que pode sim afetar a democracia brasileira. Bom, é isso. Espero aí ter conseguido responder as questões de vocês. Desejo a todos uma ótima prova, bons estudos e até mais.